Bom, vamos misturar agora um pouquinho as coisas, vamos usar ordinais como exemplos de espaços topológicos. Na verdade, isso vai dar até uma caracterizaçãozinha para ordinais limites ou não. É, então, primeiro vamos só explicar como é que é a topologia usual nos ordinais. A topologia usual nos ordinais é a topologia da ordem. Tá? Então, como é que é a topologia da ordem num conjunto qualquer, em particular nos ordinais? Em geral, você pega dois elementos, alfa e beta, né? Então, se você tiver um conjunto totalmente ordenado, você simplesmente fala que os abertos são conjuntos dessa forma, que são todos os x, tais que alfa é menor estrito que o x, que é menor estrito que o beta. Então você faz a topologia gerada por isso. Sempre dá algum problema quando tem o maior ou o menor elemento. Então no caso dos ordinais, você tem menor elemento, né? Então você tem o zero, então você em geral você põe zero até um alfa, né? Então, tipo, isso aqui são todo mundo que é menor que estrito que o alfa. Se ele tiver um maior elemento, em geral nos ordinais a gente acaba nem identificando muito o caso em que ele tem um maior elemento, porque você sempre pode pegar um ordinal maior e indicar, né, pegar o seu ordinal qualquer como sendo subespaço desse ordinal maior, então não dá muito problema, é um abuso aí que a gente faz. Tá bom? Então isso aqui dá uma topologia para quem conhece esse tipo de coisa. Vamos lá. Vou fazer o seguinte, vamos fazer a primeira proposição, que na verdade é a mesma duas vezes, só para a gente fazer a caracterização. Então essa aqui é um lado, a outra é o outro. Você pega alfa, um ordinal limite, certo? Então não é sucessor. Ah, e alfa é diferente de zero, tá bom? Do tipo, porque o zero é o caso que tem que tratar separadamente. Então, se você tem isso, que ele é um limite e ele não é o zero, então o alfa não é compacto. Com essa topologia aí. Sempre que a gente pegar um ordinal e não falar nada sobre a topologia, é a da ordem. Então, alfa não é compacto. Como é que você faz essa? Isso aqui é bem tranquilo. Ó, se ele não é limite, então, quer dizer, desculpa, se ele é limite, você vai ter aqui o alfa. Lembrando, então, o próprio alfa não pertence ao seu conjunto, né? Senão ele seria o alfa mais um, então ele não tem um último elemento. E aqui o que você tem que usar é o resultado que a gente viu lá para trás, que é se o beta pertence ao alfa, o beta mais um também pertence ao alfa. Tudo bem? Então, sempre que beta pertence ao alfa, beta mais um pertence a alfa e não é o próprio alfa, porque o alfa é limite, certo? Então, aí você já conseguiu aqui. Você pega simplesmente a cobertura que é feita pelos abertos, que vai do zero até beta mais um, assim, aberto, certo? Isso aqui é o conjunto que vai do zero. Repara que como você tem essa coisa que é estritamente menor que o beta mais um, você pode até escrever que isso aqui é do zero até beta, né? Fechado. É o mesmo aberto. Tá? Então, tipo, a gente acaba não escrevendo isso aqui porque aqui não parece aberto, né? Mas ele é um aberto porque ele é igual a esse. Repara que essa cobertura, né? O que você está fazendo? Você vem até aqui, depois 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 você vem até aqui. Pá, pá, pá. Ele não tem subcobertura finita, porque se tivesse uma subcobertura finita seria simplesmente a maior delas, e a maior delas ia dizer que o alfa seria um sucessor, que não é o caso. Tá bom? Então isso aqui tira, isso aqui é uma cobertura sem subcobertura finita, então você consegue ter que o alfa não é compacto. Agora vamos fazer o outro lado, né? Do tipo, o outro lado é falar o seguinte, talvez seja mais interessante, que se alfa é sucessor, então alfa é compacto. Então, fora o caso zero, o caso vazio, é compacto se somente C não é sucessor, certo? É compacto se somente C é sucessor. Tudo bem? Então, como é que a gente faz isso aí? Tem vários jeitos de fazer, tem até uma demonstração bem parecida com o que se faz na reta real, se você quiser, com supremos e coisas do tipo, mas vamos fazer aqui por indução no ordinal. Então, o que você tem? Você tem então que o alfa é sucessor. Vamos pegar então, já que ele é sucessor, dá um nome para isso. Vamos pegar o alfa, ele é um beta mais um, certo? Então, você tem agora todos esses caras aqui, beleza? E aí você tem o beta, que é o último elemento. Então, pensando agora que o meu conjunto está representado assim, isso aqui são os elementos do alfa, tá? Então, o beta, ele tem o maior elemento de todos, que é o beta, certo?
Beta mais 1 não pertence mais ao conjunto porque daí ele é o próprio alfa. Tudo bem? Então ele tem essa cara aqui. Aí a gente separa em dois casos. Pode ser que o beta seja sucessor. Se o beta é sucessor, então o que ele é? Ele é um gama mais um. Então quer dizer que antes do beta tem um cara aqui que é um gama que é sucessor também, certo? Ele é um gama mais um, vai. Tipo, tem um último elemento. Mas se ele é o último elemento aqui, o que você tem? Por hipótese de indução, todo esse começo seria compacto, e aí você tem um compacto, união com um ponto, continua sendo compacto. União de dois compactos, ou compacto unido com um ponto, você tem que é compacto, já acabou. Então esse caso foi fácil. Agora supõe que você tem que o beta é limite. Se o beta for limite, aí agora você tem um caso mais interessante. Limite. O que acontece? Bom, pega uma cobertura aberta qualquer. Na hora que você pegar essa cobertura aberta qualquer, o beta tem que estar coberto, tem que estar dentro de um dos abertos que você pegou. Sem perder a generalidade, a gente pode supor que é um intervalo um aberto básico, né? Então ele seria o quê? Ele seria todo mundo daqui para frente, que pegaria esse beta. Tudo bem? Porque os abertos em volta do beta, se você olhar naquela nossa definição lá em cima, você vai ver que são sempre todo mundo é um intervalo a partir de algum momento, incluindo o beta. Bom, mas isso quer dizer que aqui no meio apareceu o quê? Apareceu um gama mais um, certo? Porque você vai ter algum elemento aqui, pega um elemento qualquer que está nesse intervalo aqui, por esse aqui, esse limite. O sucessor dele não é o próprio beta, então está lá dentro, então você consegue um cara que é dessa forma, gama mais um. Mas agora, o que você tem? Até esse gama mais um, se você olhar a cobertura original, você consegue achar uma subcobertura finita, que cobre essa parte, porque esse cara, por hipótese de indução, é compacto, certo? Então ele tem uma subcobertura finita para esse pedaço, e você já tinha começado com um único aberto que pega daqui para frente. Bom, mas se você pegou tudo daqui com a sua subcobertura finita, sua subcobertura finita, dada pela hipótese de indução, mais esse único aberto que cobriu o finalzinho, você conseguiu uma finita mais um finita. Então você conseguiu cobrir tudo. Tá certo? Então aí você juntando esses dois resultados, você tem essa caracterização aí falando exatamente quem são os ordinais compactos. E repara que isso te dá ilimitado os tamanhos possíveis para ordinais compactos, certo? Você sempre consegue um ordinal maior que todo mundo que você pegou até o momento, acrescentar um, você conseguiu um compacto, tá bom? Então é isso por enquanto.